Quinta semana da Quaresma. Quinta-feira, 30 de março de 2023. A liturgia de hoje nos convida a refletir sobre a importância da aliança entre Deus e seus filhos. A primeira leitura, extraída do livro do Gênesis, relata a aliança que Deus fez com Abraão, no qual o patriarca recebe o novo nome e a promessa de se tornar pai de uma multidão de nações. Deus se compromete a fazer crescer sua descendência e dar-lhe a terra de Canaã como propriedade para sempre, estabelecendo assim uma aliança eterna. O Salmo responsorial reforça essa mensagem, ressaltando a importância da lembrança das maravilhas que Deus fez e da aliança que ele estabeleceu com Abraão. Já o Evangelho segundo João apresenta a continuidade dessa reflexão sobre a aliança, através das palavras de Jesus. Ele enfatiza que quem guarda sua palavra jamais verá morte e que, assim como Abraão, os judeus também poderiam se alegrar em ver o dia do Senhor. No entanto, os judeus não compreendem e questionam a grandeza de Jesus, que afirma ser maior que Abraão e até mesmo existir antes dele. Essa falta de compreensão leva à ira dos judeus e Jesus precisa se esconder para evitar ser apedrejado. Em resumo, a liturgia católica de hoje nos recorda da importância da aliança que Deus estabeleceu com seu povo e como essa aliança está presente em todas as gerações. Através de Abraão e Jesus, Deus nos lembra da importância de seguir sua palavra e ter fé, para que possamos alcançar a vida eterna. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis capítulo 17, versículos de 3 a 9. Naqueles dias, Abrão prostrou-se com o rosto por terra. E Deus lhe disse: Eis a minha aliança contigo, tu serás pai de uma multidão de nações. Já não te chamarás Abrão, mas o teu nome será Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de nações. Farei crescer tua descendência infinitamente. Farei nascer de ti nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti teus descendentes para sempre, uma aliança eterna, para que eu seja teu Deus e o Deus de teus descendentes. A ti e aos teus descendentes darei a terra em que vives como estrangeiro, todo o país de Canaã como propriedade para sempre. E eu serei o Deus dos teus descendentes. Deus disse a Abraão: Guarda a minha aliança, tu e a tua descendência para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O trecho da primeira leitura traz a história de Abraão e sua aliança com Deus. Na narrativa, Deus promete a Abraão que ele seria pai de uma multidão de nações, mudando seu nome de Abrão para Abraão, e que sua descendência cresceria infinitamente, tornando-o pai de muitos reis. Deus estabelece uma aliança eterna com Abraão e seus descendentes, prometendo ser o Deus deles e dando-lhes a terra de Canaã como propriedade para sempre. Esse trecho da primeira leitura traz à tona a ideia de fidelidade e comprometimento em relação a uma promessa ou acordo. Na vida atual, essa ideia é extremamente relevante em diversos aspectos, como nas relações pessoais e profissionais, nos negócios e nas políticas públicas. Por exemplo, em uma sociedade cada vez mais individualista e volátil, é importante que as pessoas se comprometam com suas palavras e ações para construir relações de confiança e respeito mútuo. Além disso, a aliança entre Abraão e Deus também pode ser vista como uma inspiração para a construção de alianças e parcerias entre diferentes grupos e comunidades, visando objetivos em comum e promovendo a solidariedade e o diálogo intercultural. Assim, a história de Abraão pode ser vista como uma mensagem de esperança e união em um mundo cada vez mais polarizado e fragmentado. Salmo responsorial. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face. Lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios.
O Senhor se lembra sempre da aliança. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus, vigoram suas leis em toda a terra. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele sempre se recorda da aliança promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão, e do seu santo juramento a Isaque. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Salmo responsorial é uma reflexão sobre a aliança que Deus fez com Abraão e seus descendentes. Ele nos convida a buscar constantemente a face de Deus e a lembrar das maravilhas que ele fez em nossas vidas. O Salmo também nos lembra que Deus é nosso Deus e que suas leis vigoram em toda a terra. Atualmente podemos aplicar esse salmo em nossas vidas lembrando da aliança que Deus fez conosco através de Jesus Cristo. Podemos buscar constantemente a presença de Deus em nossas vidas, lembrando das maravilhas que Ele tem feito e nos mantendo firmes em nossas crenças, mesmo em meio às dificuldades. Além disso, podemos lembrar que as leis de Deus devem ser seguidas em todos os lugares, e que devemos nos esforçar para viver uma vida justa e honesta em todos os aspectos. Assim, o Salmo responsorial nos convida a ter fé e esperança em Deus, lembrando sempre da aliança que Ele fez conosco e mantendo-nos firmes em nossas crenças e valores, mesmo em meio às adversidades da vida. Evangelho. João capítulo 8, versículos de 51 a 59. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretende ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis. Mas eu o conheço e, se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou, por ver o meu dia, ele o viu, e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e viste Abraão. Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus afirma que quem guarda suas palavras jamais verá a morte. Os judeus ficam indignados e dizem que ele está louco e que Abraão e os profetas já morreram. Jesus responde que conhece o Pai e que Abraão se alegrou ao ver seu dia. Os judeus, então, questionam a idade de Jesus e como ele poderia ter visto Abraão. Jesus responde: antes que Abraão existisse, eu sou. Essa passagem do Evangelho traz uma mensagem de fé e esperança. Jesus promete que aqueles que guardam suas palavras não verão a morte, o que significa que a vida não se limita ao mundo material, mas se estende para além dele.
Isso nos convida a olhar para além das coisas passageiras deste mundo e a colocar nossa confiança em Deus. Além disso, a resposta de Jesus aos judeus que questionaram sua idade mostra a divindade de Cristo. Ele não apenas existiu antes de Abraão, mas também existiu antes da criação do mundo, como o Filho eterno de Deus. Essa é uma mensagem de poder e autoridade, que nos convida a olhar para Jesus como nosso Salvador e Senhor. Em nossa vida atual, podemos encontrar exemplos disso quando colocamos nossa fé em Jesus, confiando nele para nos guiar e nos proteger em todas as áreas de nossas vidas. Queridos irmãos e irmãs, as leituras da liturgia de hoje nos convidam a refletir sobre a importância da aliança com Deus, da guarda da sua palavra e da fé inabalável em Jesus Cristo. Assim como Abraão, que se prostrou diante de Deus e recebeu a promessa de ser o pai de uma multidão de nações, nós também somos chamados a confiar plenamente em Deus e em sua vontade. Devemos guardar sua aliança em nossos corações e lembrar sempre das maravilhas que ele fez em nossas vidas, pois ele sempre se recorda da sua aliança conosco. No Evangelho de hoje, Jesus afirma que aquele que guarda a sua palavra jamais verá a morte. Isso significa que devemos colocar em prática o que aprendemos com Jesus e viver de acordo com seus ensinamentos, confiando que ele é o caminho, a verdade e a vida. Que a paz, o amor e a fé estejam sempre presentes em nossas vidas, fortalecendo-nos diante das dificuldades e nos guiando no caminho da salvação. Que possamos seguir firmes na nossa aliança com Deus, conscientes de que Ele nunca nos abandona e sempre nos conduz para o bem. Que o exemplo de Abraão e de Jesus Cristo nos inspire a sermos fiéis ao nosso Deus e a vivermos em comunhão com nossos irmãos e irmãs em Cristo. Amém.